chegando, eu vou orar para que Deus venha liberar tudo aquilo que é seu por direito. Eu vou orar hoje por uma liberação espiritual. E você que ficar aqui comigo até o final, você vai ver a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida. Alguns aqui, enquanto você estiver aqui nessa oração, coisas já vão começar a acontecer. E tem coisas que primeiro acontecem no mundo espiritual para depois se manifestar no mundo físico. A Bíblia diz que Deus chama à existência as coisas que não são como se já fossem. Então, essa é uma oração e uma palavra para Deus liberar tudo aquilo que é seu por direito em nome de Jesus. Está chegando o tempo de possuir, está chegando o tempo de você viver a promessa de Deus para a sua vida. Escute bem, para todo tempo de conquista é necessário que Deus ele venha nos trabalhar por dentro. Para todo tempo de conquista é necessário uma liberação de Deus sobre o nosso emocional, sobre a nossa estrutura, porque em tempos de conquista também nós vamos enfrentar desafios. Então, Deus vem te dar uma palavra e você fala assim, agora vai ser tudo, sabe? Vai ser tudo fácil, sabe? Agora a coisa não vai mais ter nenhum desafio. Mas não é bem assim. Deus tinha dado uma palavra ao seu povo e Deus com mãos fortes tirou eles da escravidão. Só que eles passaram por todo um processo no deserto e ainda depois, quando chegaram na terra prometida, ainda teriam que enfrentar gigantes, né? Mas eles resolveram reclamar e eles não entenderam que o maior estava com eles. Eles olharam para os gigantes e esqueceram que o maior estava com eles. Assim também é conosco, sabe? Em tempos onde Deus libera conquistas para você, em tempos em que Deus libera conquistas para você, também vão ter desafios. Mas Deus vai te fortalecer tanto, eu vou profetizar. Deus vai te fortalecer tanto e Ele vai te capacitar para esse tempo de conquista que está vindo sobre a sua vida. Você crê que tem um tempo de conquista, onde o seu emocional vai estar equilibrado, onde tem dons espirituais, onde tem coisas que vão vir para a sua vida, sabe? Para você ser bênção no reino de Deus, onde tem coisas que estão acontecendo, sabe? Que vai beneficiar a sua vida e também vai beneficiar a vida dos outros. Deus tem coisa grande, Deus tem coisa poderosa para fazer na sua vida. Então a primeira coisa que Deus estava me dando aqui para essa oração é que Deus, Ele está liberando tudo. Eu oro agora para que Deus libere tudo o que é seu por direito. E sabe uma coisa que rouba o que Deus tem para nós? São questões emocionais. Pessoas por questões emocionais tomam decisões erradas, se conectam com quem não é para se conectar, ou então desconectam de quem era para continuar conectado, sabe? Isso quer dizer, às vezes, pessoas por questões emocionais têm um vazio, né? Uma carência. Então tem gente que entra em relacionamentos, Deus está falando com gente aqui, ó, entra em relacionamentos que não era de Deus. Por quê? Porque estava sentindo sozinho, estava sentindo um vazio, né? Outras situações também, as pessoas se afastam de pessoas que é propósito de Deus, que ela esteja conectada numa amizade ou num relacionamento. Você vê? Então, isso é algo que vem para também roubar um novo tempo de Deus na nossa vida, questões emocionais que te levam a desconectar de pessoas e de lugares que Deus tem para a sua vida. Mas hoje, aqui nessa oração, Deus está pelejando, está batalhando em seu favor. E Deus vai trazer um tempo de um equilíbrio no seu emocional. Assim como Ele já tem agido no seu espiritual. Por quê? O que Deus faz no mundo espiritual, né, precisa nos transformar por completo. Não só numa esfera ou outra, né? Deus quer nos transformar por completo. Uma outra coisa que Deus estava me dando aqui é que está chegando o tempo de possuir. Está chegando o tempo de possuir. Agora, se você tem uma palavra, você precisa descansar nessa palavra. Você não precisa ficar desesperado,
Você não precisa ficar assim, ai Deus, mas quando? Ficar toda hora olhando para querer ver o resultado, né? Às vezes a gente não faz isso, né? Você fica toda hora olhando para ver um resultado. Deus está falando com você aí. Você aí que passou uma documentação, você que passou uma documentação, você que está esperando um resultado. Você não precisa ficar olhando toda hora o resultado. Você vai olhar ali num período certo, mas você precisa confiar que Deus está agindo, que Deus está trabalhando, né, na situação. Então, em Números no capítulo 23, versículo 19, olha o que diz. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará. Você está vendo? Então, Deus não é o homem. Às vezes, quando nós prometemos algo, nós também precisamos ser transformados, né? Mas, às vezes, quando nós prometemos, nós não cumprimos exatamente como nós falamos. Mas Deus não é homem. Deus é Deus. Deus é Espírito, né? Ninguém nunca viu Deus. E em Jesus, né, nós podemos ver a manifestação de quem é Deus. Aquele que vê Jesus, vê a Deus. Lá em Colossenses fala, o livro de Colossenses fala sobre quem é Deus, né? Efésios, quem é Jesus. Então, escuta bem. Em Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, Deus começou no finalzinho da live de propósito, às 5 da manhã hoje, me dá esse versículo aqui. Eu não tive tempo de falar com vocês. Mas agora eu vou declarar na sua vida, porque está chegando o tempo de conquista. Eu queria você escrevendo assim, ó. Está chegando o tempo de você conquistar a sua família para Jesus. Está chegando o tempo de você conquistar uma boa saúde emocional. Está chegando o tempo de você conquistar abundância para a sua casa, em nome de Jesus. Abacuque, no capítulo 2, versículo 3, olha o que diz. Porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. A visão está para cumprir-se no tempo determinado. Mas se apressa para o fim, e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, e não tardará. Aquilo que parece que está demorando para você, aquilo que parece que está demorando para mim, né? Na verdade, não está demorando para Deus, é tempo de Deus. Tem coisas que Deus não permitiu acontecer na sua vida para te livrar, porque você não estava com um equilíbrio emocional muito bom para viver essa grande providência, né? Tem pessoas que tomam decisões erradas, até financeiras e de relacionamento, como eu já disse aqui. Por quê? Porque ela não tem uma estrutura emocional para viver coisas novas, para viver uma coisa grande. Então, muitas vezes, Deus também sabe os perigos. Olha que Deus está me inspirando aqui. Muitas vezes a gente não sabe os perigos que nós temos se a gente receber uma determinada bênção sem saber lidar com ela. Talvez tem pessoas que não estariam nem mais vivos. Então Deus vai te dar uma estrutura espiritual, uma estrutura emocional, para depois liberar a bênção que você precisa. A promessa que Ele te fez vai se cumprir. Eu queria alguém aqui escrevendo, a promessa que Deus te fez vai se cumprir. Vai chegar abundância na sua casa, vai chegar a bênção de Deus na hora certa na sua vida. Então seria bom você passar todos os dias um tempo com Deus. Você valorizar aqui as orações. Eu creio que nós estamos debaixo de um propósito espiritual, sabe? Valorize aqui esse tempo de oração. Se Deus nos der, logo nós vamos entrar em outro propósito, né? Então, escuta bem, até bênçãos que não chegaram na sua vida ainda, também foi providência. Por quê? Talvez você não tinha uma estrutura para lidar com o tamanho da bênção que Deus vai liberar na sua vida. Então Deus foi liberando aos poucos. Eu tenho falado com vocês algumas vezes que a bênção de Deus é gradativa. Deus te dá um pouco, depois Deus te dá um pouco, aí Deus faz algo um pouco maior, aí Deus faz algo um pouco maior, até você chegar naquele nível que Ele quer. Você vê? Então não é sobre o homem, não é sobre mim e não é sobre você em primeiro lugar, né? Também é sobre nós, porque Deus nos conhece, porque Deus, nós temos um relacionamento, somos conhecidos por Ele, mas é sobre um propósito maior. Você está vendo? Quando Deus me levou lá no jardim, Deus me fez entender que existe um propósito maior sobre a nossa vida. Algo espiritual, uma inspiração, que através da nossa vida nós vamos inspirar outras pessoas a viver com Deus e a viver na presença de Deus.
e a viver a abundância que Deus tem, viver as provisões de Deus, o cuidado de Deus. Uma vida com Deus é diferente na vida de qualquer pessoa, na vida de uma pessoa, né? Então o que acontece? Tem bênçãos que não aconteceram aí, que é por quê? Questões emocionais. Então Deus quer trabalhar no seu emocional. Tem uma live aqui, que eu falei sobre questões emocionais no nosso propósito de oração, né? E Deus usou aqui a Denise para falar comigo, que Deus ia me dar umas palavras diferentes, né? E eu vou deixar no primeiro comentário fixado assim que terminar, né? E escuta bem, e tem coisas, eu vou enfatizar pela segunda vez, tem coisas que Deus não fez na sua vida, também, não é por questão emocional, mas tem coisas que Deus não fez que senão seria perigoso para você, né? Então Deus vai fazer, mas Ele vai te dar uma estrutura, uma instrução, e quando essa instrução estiver bem clara para você, sabe, o download vai descer, a resposta, o poder de Deus vai agir na sua vida, e Deus não está tardando, não. Deus nunca chega atrasado, né? A gente pode tentar até atrapalhar, mas eu declaro que está chegando um tempo na sua vida que nem você vai conseguir mais atrapalhar. O Espírito Santo vai te tomar, sabe? E Ele vai te guiar para as decisões certas. Ele vai colocar sua mente voltada para aquilo que Ele quer para a sua vida, em nome de Jesus, sabe? Porque tem gente que bota a boca no trombone, né? E não sabe às vezes explicar direito, nem é bem aquilo, e entra em problema, né? Porque está faltando uma estrutura. Deus me convocou para orar por uma pessoa, a pessoa nem sabe, né? Deus me convocou e eu passei acho que uma semana, passei alguns dias orando por aquela pessoa. Então, algum momento da minha vida eu já tive contato com ela, não é da minha família, é uma outra pessoa de um determinado lugar que eu morei, já morei umas 4 ou 5 casas. Então, essa pessoa Deus me convocou. E no sonho, Deus me contou, Deus falou comigo, que ela contou algo que tinha na vida dela, algo que tinha na casa dela. E aquilo gerou muito problema para ela. E você, nem vou te falar o desfecho, que a coisa é séria, é muito pesado. E o que acontece? Deus me convocou para orar por ela. E aí eu passei, naturalmente eu acabei passando 2 ou 3 vezes na frente da casa dela. E eu senti que Deus já tinha dado o livramento. Você vê? E interessante, ela não é da minha igreja local, ela na verdade é da igreja bem diferente da minha, né? E há muitos anos eu já não tenho aquele contato com ela, a pessoa já de mais idade, né? E Deus me convocou para orar. Por quê? Porque faltou sabedoria para lidar com aquilo que Deus estava fazendo. Nós precisamos ter sabedoria com os dons, precisamos ter sabedoria com o que Deus faz na nossa vida, não é verdade? E até para contar, tem que contar alguma coisa pontual, né? É bom contar testemunho, mas tem que estar ali bem direcionado. Você não pode ter medo também de contar testemunho, porque às vezes o seu testemunho inspira outras pessoas a crerem em Deus. Inclusive, daqui a pouco, vai sair uma palavra que eu preguei, não deu para transmitir ao vivo, deu um problema, vai sair no canal da igreja daqui a pouco, e a PJC Igreja do Parque. Você vai lá ver, culto ao vivo, vai estar lá a data e vai estar o meu nome, Evangelista Daniel Júnior, vai estar lá. Então você vai lá no canal da igreja e você vai pegar essa palavra lá. Lá eu citei alguns testemunhos, vira e mexe da mensagem, a hora que eu vejo, Deus está me inspirando a dar algum testemunho. Deus é bom. E então o que acontece? Deus vai liberar tudo aí que é por direito seu. Se tem algo é que o inimigo está querendo roubar, né, seja questão emocional, seja questão espiritual, ou seja questão coisas físicas, não interessa o que é. Deus, Ele está liberando hoje tudo que é seu por direito. Você está ouvindo? Deus ali vai trazer uma liberação, uma graça, uma justiça, né? Uma justiça em seu favor. Essa é a palavra que Deus me deu. Em segundo lugar, está chegando o tempo de possuir a promessa. Você vai viver a promessa de Deus para a sua vida, né? Em Romanos capítulo 8, versículo 17, eu amo esse versículo, faz tempo que eu não falo e vai encaixar aqui, né? Lá também fala de uma herança que nós temos em Deus. Escuta bem, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Espera aí. Então, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. É uma outra versão do que eu estou acostumado, mas muito bom. E aqui, nós podemos entender que nós temos uma herança, sabe?
essa herança tem proteção, essa herança tem a bênção de Deus, tem o cuidado de Deus sobre a nossa vida. Então nós somos herdeiros de Deus. Agora, a bênção que Deus vai te dar é uma coisa tão grande que você vai ter para distribuir na vida dos outros. O que Deus vai te dar é tão poderoso, é tão grande, que você vai ter para distribuir. Sabe? Você vê isso? Deus vai fazer algo tão grande na sua vida. Em primeiro lugar, vai ficar claro que só podia ter sido Deus. Uma comunicação celestial está liberada aqui. Deus vai soprar a sua situação, o seu nome para alguém, e Deus vai agir de uma forma poderosa na sua vida. Sabe? E muitas vezes, em tempos que parece que está demorando, começa a vir aquele espírito de dúvida, querer se aproximar de você. Mas quando Deus fala, Deus cumpre. Sabe? Quando Deus fala, Deus cumpre. A Bíblia diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o clamor, ele é, vamos dizer, um pedido de socorro, né? Na verdade, isso é um pedido mais do que uma oração. Eu estou clamando: Senhor, entra com providência. Senhor, tenha misericórdia do teu servo, da tua serva. Por que misericórdia? Misericórdia, você está reconhecendo que não é porque você é bom, mas é porque Deus é bom que Ele vai fazer algo na sua vida. Sabe, talvez você precise clamar. Eu lembro que esses dias eu estava dirigindo, não estava me sentindo muito bem, né? Estava dirigindo. Por quê? Eu falo: nossa, mas Deus não te usa para curar as pessoas? Deus usa, né? Mas Deus que faz, né? Então, nós muitas vezes também precisamos usar a nossa fé. Na Bíblia nós vamos ver aqui o clamor como um grito de socorro, né? Eu estava ali, não estava me sentindo 100%, estava sentindo 97%. Enfim, né? E aí o que aconteceu? Eu estava ali no carro. Aí eu falei: Deus, tenha misericórdia do teu servo. Aí eu pisei o pé para fora. Que eu pisei o pé para fora, veio um poder de Deus assim na minha vida, no vento da novidade. Eu senti um poder que veio assim no meu corpo, e na hora Deus me fortaleceu. Naquele mesmo, não deu 10 segundos, o poder do Espírito Santo veio. Você está vendo? Então, sabe, o clamor, olha aqui, o clamor também é como um grito de socorro, sabe? Às vezes você está num problema tão complicado, um problema tão difícil, e você precisa, sabe, fazer um pedido, uma súplica, uma oração um pouco mais fervorosa. Você fala: Deus, olha a minha causa, Deus tem misericórdia, né? Deus manifesta a sua misericórdia, sua graça. Misericórdia é poder de Deus para perdoar pecado. Então você está já entendendo assim que você mesmo sendo falho, você não está dizendo assim: não é porque eu sou digno de receber, né? Mas é porque o Senhor é bom, porque o Senhor é misericordioso, né? E Deus, Ele vai responder esse clamor que sai do seu coração. De repente, aqui agora mesmo, você está aí e você está clamando: Deus, tem misericórdia, muda essa situação, sabe? E Deus está ouvindo a sua oração, sabe? E uma outra coisa que Deus está me dando aqui, nós vamos orar agora. Nós vamos orar agora. Lá no livro falando sobre possuir agora, né? Lá no livro de Josué, no capítulo 1, versículo 3, diz assim: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Uma hora eu vou falar só sobre isso aqui, porque nós precisamos orar agora, né? Mas onde você coloca a planta do seu pé, se você colocar a planta do seu pé com fé, e é direito seu, né? Deus, se você não está fazendo também nada ilegal, você não está fazendo nada ilegal, mas você está colocando a planta do seu pé com fé, e se você possuir, isso vai vir para você, isso vai vir para você por direito, isso vai ser algo poderoso, vai acontecer uma liberação na sua vida. Alô, Antônio escreveu: eu fiz e aconteceu, sabe? Todo lugar que colocar a planta do vosso pé será dado, como eu disse a Moisés. Então, você vai ver também em outros momentos aqui na Bíblia, falando sobre colocar os pés e possuir. Então eu quero te encorajar, se Deus tem te prometido algo, coloca os pés nesse lugar e fala assim: esse lugar é meu por herança. É o tempo de possuir, é o tempo de possuir o que Deus me prometeu.
Você está vendo? Então, se é algo físico, coloca isso. Ou se é algo espiritual, que Deus te deu um direcionamento de fazer alguma coisa, faça um ato de fé. Eu já falei para vocês aqui, né? Eu já fiz alguns atos de fé. Mas às vezes também é bom contar o testemunho dos outros, para a gente saber que Deus também trabalha na vida dos outros, né? Eu tenho um amigo que ele fez algo muito poderoso. Ele não podia ter filho e ele comprou um carrinho de bebê. O médico já garantiu, você e sua esposa têm com problema, vocês não podem ter filho. Ele comprou um carrinho de bebê e colocou em cima do guarda-roupa. Sabe? Daqui a pouco, veio uma irmã na direção dele, naquele modelo marchando, sabe? Ela veio e falou assim, como se fosse assim, meu servo, eu vi que você pegou aquele carrinho de bebê e colocou em cima do guarda-roupa. Eu vi que você comprou aquele carrinho de bebê e eu gostei. Ó, para resumir a história, já está indo para o 4º filho. Você está vendo? Então, atos de fé são importantes. Talvez esse é o momento de você marchar nesse lugar, marchar, ou ir lá num trabalho, ou ir lá em alguma coisa que Deus tem prometido para você. Marcha lá ao redor 7 vezes. Ai, que loucura. Pois é, as coisas de Deus é loucura mesmo, né? Para que estão perecendo, mas para os que creem é o poder de Deus. Então, você precisa fazer um ato de fé, sabe? Deus está dando, eu nem ia falar isso aqui, ó, sabe? Eu já fiz alguns atos de fé aí, também. Você está ouvindo? Eu já fiz também atos de fé. Você tem que fazer atos de fé. Deus vai honrar a sua fé. Deus vai honrar você. Olha lá, o Antônio falou que fez, ó. Olha o poder de possuir. Todo lugar que você pisar a planta do seu pé será seu. Se isso não é legal, se isso não é contra as leis de Deus, nem as leis da terra, né? Se é o que Deus prometeu para você, aí potencializa, né? Mas se alguém fizer pela fé, você vai possuir algo poderoso, em nome de Jesus. Você está ouvindo isso? Você pode dizer glória a Deus. Vamos orar. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. É uma palavra de confirmação para alguém aqui, então por isso que eu falei isso. Ok? Vamos orar? Deus está liberando tudo que é seu por direito. E não é porque você é bom ou porque você merece, mas é porque em Jesus Ele te torna merecedor. Em Jesus você se torna merecedor da herança. Em Jesus você se torna merecedor das bênçãos que Deus ele já tem reservado para você. Está chegando o tempo de possuir e de viver a promessa em nome de Jesus. Vamos orar? Gente, nós estamos em um propósito de oração muito poderoso. Estamos chegando no final, né? Mas você tem que ficar atento aí no que Deus está fazendo. 5 da manhã, tá as gravações aí também. Ficaram as gravações também. 5 da manhã. Meio-dia está entrando aí um vale a pena ouvir de novo, vale a pena receber de novo, né? E às 7 da noite também estamos aqui. E às 11 da noite na oração da madrugada. Tá bom? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece cada situação aqui. Eu quero orar em especial primeiro para pessoas aqui que têm promessa do Senhor. Todos aqueles que caminham contigo têm promessa. Alguns ainda não têm conhecimento e outros o Senhor já revelou a promessa. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira muito poderosa agora, com liberação de todas as bênçãos que já estão decretadas pelo Senhor. Eu peço que o Senhor venha liberar agora tudo aquilo que é por direito, tudo aquilo que é direito legal dos teus servos possuírem espiritualmente, emocionalmente, fisicamente. Eu peço que o Senhor venha liberar agora todo tipo de bênção que está reservado para os teus filhos. Pai, a tua palavra fala que o Senhor tem vida e vida com abundância. Pai, nós declaramos que nós entendemos que nós vivemos por algo maior, por um propósito maior, por um propósito celestial. Eu peço que o Senhor venha agir agora nas causas impossíveis, tirando toda dúvida, tirando todo impedimento. Pessoas que estão duvidando do seu agir, pessoas que estão batalhando com dúvidas a respeito do que o Senhor está fazendo. Pai, às vezes parece demorado, às vezes parece tardio para nós, mas na verdade, até a demora para o Senhor na nossa vida, até a demora do Senhor para nós é providência. Nós cremos que no tempo de espera, o Senhor também está trabalhando, o Senhor está trabalhando em nós, o Senhor está nos dando livramentos que muitas vezes nós nem estamos
sabendo. A tua palavra nos disse hoje que o Senhor não chega atrasado. Às vezes parece para nós que está demorando, mas ela certamente virá e não tardará. Pai, é o tempo de pessoas aqui possuírem. A tua palavra tem nos dito que todo lugar que pisar a planta do nosso pé será nosso, será dado por herança. Nós temos uma herança, nós somos herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Nós estamos vivendo nessa terra por um propósito maior. Nós estamos destinados a um propósito poderoso sobre essa terra. Nós temos missões e dentro dessas missões o Senhor tem a recompensa, o Senhor tem o cuidado. Eu peço que o Senhor venha ricamente recompensar a cada um que está aqui, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor libere agora, traga liberações espirituais. Eu peço que o Senhor venha agora de uma maneira muito poderosa, liberar o que é por direito, liberar aquilo que está travado, liberar aquilo que está paralisado e já é o tempo. E coisas que ainda não são o tempo, eu peço que o Senhor venha nos ajudar, nos ajustar, nos transformar, nos dar estrutura para receber e para viver tudo aquilo que o Senhor tem. Eu peço que o Senhor venha liberar agora tudo que está travado. Eu peço que o Senhor venha liberar agora bênçãos e tesouros escondidos e as riquezas encobertas, que elas comecem a ser liberadas agora, em nome de Jesus. Olha o versículo que veio aqui para mim. Deus está liberando os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Sabe? Isso está vindo em forma de bênção para você. Deus está te abençoando no mundo espiritual, Deus está te abençoando o seu emocional e Deus está te abençoando também você aqui nesse mundo físico. As coisas, a vida com Deus não é, a nossa vida não é sobre coisas materiais. Nossa vida não é sobre coisas materiais. Nossa vida é sobre estar na vontade de Deus, né? Mas a Bíblia diz que quando você busca a Deus em primeiro lugar, né? Quando você busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, você busca a Deus em primeiro lugar e busca fazer o que é certo diante de Deus, então Ele vai acrescentar bênçãos para você. Você sabia que a maior parte, olha o que eu vou falar aqui no final, a maior parte das pessoas bem abastadas, as pessoas ricas, elas são judeus, né? E o princípio é muito importante, mas eu também, uma coisa que é interessante, que eu sempre falei, agora estou ajustando essa fala, que é assim, o princípio é importante, mas o princípio sem Jesus também não vai valer de muita coisa, né? Mas escuta bem, valorize a presença de Deus, valorize tudo que é de Deus, né? E também procure fazer o que é certo, porque tem gente que é crente, talvez você que está aqui não, mas Deus vai falar isso com você até para te proteger. Tem gente que é crente e quer dar o jeitinho brasileiro. Tem gente que é crente e quer que Deus te abençoe, mas está fazendo alguma coisa errada, que é contra as leis de Deus ou contra as leis dos homens, sabe? Então, Deus está querendo talvez te ajustar primeiro para liberar um novo nível de bênção. Tem gente que não vigia, fica falando mal da vida dos outros. Se você falar alguma coisa da vida dos outros, já pede perdão rápido diante de Deus, né? Ou então no seu trabalho, procura fazer só o que é certo, né? Procura fazer o que é certo. Às vezes nós erramos em muita coisa, mas quando Deus está enfatizando para você, olha, isso aqui você precisa ajustar, está vindo sempre na sua cabeça, isso aqui você precisa ajustar. Então você precisa se esforçar, você precisa tomar uma decisão e mudar. Você está vendo? Eu via como se fosse assim, ó, bênçãos que estão retidas no céu. Eu via como se fosse bênçãos que estavam retidas do céu, que Deus está querendo liberar. Bênçãos que estavam retidas do céu, que Deus está querendo liberar. Mas você tem que parar de dar o jeitinho brasileiro. Sabe? Tem gente que fala assim, eu vou dar um jeitinho brasileiro, não vou pagar bem o imposto. Vou dar um jeitinho brasileiro, vou mexer nesse documento aqui para me livrar disso ou daquilo. Sabe? Eu nem sei bem o que eu estou falando, mas é o que Deus está me dando aqui agora. Você está entendendo? Então, Deus te trouxe aqui para colocar você em um novo nível de providência. Sabe? Talvez Deus já tenha te abençoado em muita coisa, mas Deus não compactua com coisa errada. Sabe? Deus não usa as ferramentas do diabo, né? O diabo usa dúvida, o diabo usa coisa errada, o diabo usa mentira, o diabo usa jeitinho brasileiro, né? Deus não precisa usar essas coisas não. Sabe? Quando Deus te abençoa, Deus quer que você faça a coisa certa. Então nós precisamos avaliar. Eu declaro que o Espírito Santo vai revelar para você. Se tem alguma coisa, fique em paz. Se você já sabe que precisa melhorar, então já sabe, né?
se tem algum pecado, alguma coisa errada. Agora, se você não sabe e tem alguma coisa atrapalhando, Deus vai mostrar para você, né? Eu posso falar de, enfim, o que tem acontecido comigo mesmo. Deus tem falado, eu quero que você ajuste aqui e aqui, ó. Eu quero que você ajuste aqui e aqui, né? Então nós precisamos ajustar, né? Tem gente que fica bravo quando fala assim, você precisa ver aí, ajustar alguma coisa. Mas não precisa ficar bravo. Você tem que entender isso, que Deus corrige a quem ama, né? E alguma coisa que fez a diferença, tem feito, ao longo do tempo, a diferença na minha vida. Lá em Efésios, no capítulo 4, uma vez na virada do ano de 2016, Deus falou comigo assim, sobre falar a verdade e amor, né? Falar a verdade e amor. Não falar a verdade em um tom de acusação, para ficar uma coisa ruim ali para aquela pessoa. Mas falar assim, você precisa se orientar aí e ver se tem alguma coisa errada, né? Para ajustar. É claro, né? Eu vi você escrevendo. É claro que todos nós temos alguma falha. Nós não estamos no nosso corpo glorificado, não estamos totalmente perfeitos. Nós estamos sendo aperfeiçoados em espírito, alma e corpo até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então todo mundo tem alguma falhazinha. Mas você não pode perceber a falha e ficar empurrando com a barriga. A gente precisa se esforçar e tomar uma decisão de mudar. Você está ouvindo isso? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Você pode dizer assim, é Deus que está falando comigo nessa live, sabe? Agora, por que Deus está falando isso? Porque Deus quer te abençoar muito. Porque Deus quer te levar para um outro nível de bênção. A janela do céu vai abrir, sabe? As portas vai abrir janela, vai abrir todo tipo de coisa boa de Deus para você. Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Porque tem gente que fica preocupado, fica maquinando, como se fosse assim, querendo ensinar Deus como tem que fazer para te abençoar. Querendo ensinar Deus, dar uma instrução para Deus, isso é um absurdo. Dar uma instrução para Deus como Deus tem que fazer para cumprir promessa. Meu irmão, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Quem pôde instruir o Senhor? Lá em Isaías 40, fala dessa tremenda sabedoria de Deus. Sabe? Quem somos nós diante de Deus? Se Deus te fala alguma coisa, é bom primeiro você confiar. E segundo, você saber que Deus sabe como cumprir promessa na sua vida. E tem gente que fala assim, nossa, mas eu estou aqui nesse lugar, não estou sendo visto, não estou fazendo, não estou não sei o quê. Mas se você tem uma palavra, se você tem uma promessa, te prepara que Deus vai fazer algo na sua vida e vai cumprir tudo aquilo que Ele tem liberado sobre você, em nome de Jesus. Gente, agora mesmo, lá no canal da igreja, tem uma palavra que eu preguei lá. Tem um momento de adoração, e depois tem uma palavra, vai sair a palavra lá ontem, que eu preguei ontem lá na igreja. Não deu para transmitir ontem, que deu um problema, então ficou gravado. Tá bom? Então está sendo liberada a palavra lá agora. Corre agora lá no canal da igreja. Deus vai te pegar de surpresa lá. Eu falei até uns testemunhos, falei uns mistérios lá, falei algumas coisas lá. Poderosa. Então você vai lá. E a PJC, Igreja do Parque. E a PJC, Igreja do Parque. Se você clicar aqui na aba do canal do início, você vai ver lá embaixo escrito o canal da igreja lá. E a PJC, Igreja do Parque. A mensagem está saindo agora. Começou 7h30. Começou o louvor 7h30. Eu vou entrar para pregar em uns 20 minutos lá, tá bom? Então vai lá. Deus vai te pegar de surpresa. É isso, gente. Sabe? Deixa eu agradecer a Deus com você. Pai, nós te agradecemos, te louvamos e peço que o Senhor libere a tua bênção dos altos céus. Abre as portas, as janelas. Abre todo tipo de coisa boa. Todo tipo de bênção agora sobre a vida dos teus filhos que estão aqui, Pai. Em nome de Jesus. A tua palavra fala que mais uma vez veremos a diferença entre o que serve e o que não serve. Eu peço que o Senhor venha trazer essa diferença agora. Libera uma unção de conquista. Libera uma unção poderosa que vai agir no emocional, no espiritual e no mundo físico, abençoando a vida de cada um que está aqui em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus e declaro que está chegando os melhores dias da sua vida até hoje, em nome de Jesus. É isso, gente, que especial. Vai lá então no canal da igreja agora, é a PJC Igreja do Parque. Daqui a pouco eu começo com uma palavra lá, tá bom? Você pode dizer amém? Deus está entrando com providência na vida de cada um que está aqui. Viu? Eliana, Deus está agindo na sua vida. Deus está agindo na sua vida. E quando Deus manda a palavra, não é para te destruir, para te cobrar, te botar para baixo. Mas é para falar assim, que Deus ele está te vendo, Ele quer nos aprimorar. Ele quer trazer um crescimento para nós. Não é verdade? Então você tem que discernir. Se a palavra aplicou para você, você retenha a palavra, né? E tome uma decisão de ser diferente. Não é isso?
Para cada um que eu estou falando, tá bom? Para cada um que está aqui. Até o nosso próximo encontro, 5 da manhã, meio-dia, 7 da noite e 23 horas, nesse propósito de oração que nós estamos agora, tá bom? Ao meio-dia, vale a pena ouvir, vale a pena receber de novo. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Oração da madrugada, daqui a pouco, hein? Até daqui a pouco. Até lá. Você que chegou depois, pega do começo.